Meu cordial boa noite a todos vocês. Acho que precisa aumentar um pouquinho. Boa noite a todos. Agora sim. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa casa, pelo acolhimento sempre fraternal, carinhoso dos trabalhadores encarnados. E quero me dirigir respeitosamente aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao lado de cada um de nós. Em especial os trabalhadores da seara espírita, do plano espiritual, que prepara um ambiente com muito amor, com muito carinho, preocupado com os mínimos detalhes, para que quando aqui chegamos, possamos receber tudo aquilo que nós precisamos. Esses irmãos, de fato, têm um amor incomensurável para nós. Eles sentem alegria com a nossa presença, porque entendem que quando aqui estamos reunidos, estamos buscando algo melhor para a nossa vida. Que possamos sair nessa noite melhor do que quando aqui chegamos. E que eles possam nos abençoar, derramando os bálsamos e lenitivos sobre cada um de nós, nessa noite e durante todos os nossos próximos dias. Que assim seja. Sendo assim, os meus desejos de muita paz e saúde a todos vocês. Eu estava observando aqui, quando cheguei, quantas mensagens que falam de amor, passando aqui no telão. Porque o amor, óbvio, é um dos pilares da doutrina espírita. Algumas semanas atrás, nós estávamos visitando algumas famílias, e o fazemos periodicamente, e uma das nossas irmãs do grupo entregou uma sacolinha com um presente e com alguns doces para uma das meninas daquela família, que possui em seu seio duas crianças com autismo em elevado grau e uma criança com paralisia cerebral. E ao entregar para uma dessas meninas a sacolinha com um mimo, com os doces, aquela menina com uma certa dificuldade que tem de dicção disse: "Eu te amo, tia." E a nossa irmã, que é muito brincalhona, disse: "Ama nada, você está falando isso só porque eu te estou dando presente, doce, chocolate, você é bem espertinha." E ela respondeu: "Não, tia, eu te amo porque você me deu o seu coração." E esse amor que nós às vezes não esperamos, vem de pessoas exatamente que nos trazem uma pureza, uma palavra tão bonita. Queríamos nós que todos os dias nós pudéssemos receber esse carinho. E assim, envolvidos por essa atmosfera de amor, nós vamos, nessa noite, falar sobre um tema que é muito importante para as nossas vidas. Em nenhuma passagem do Evangelho, em nenhum lugar, Jesus disse: "Eu te curei, eu te salvei." Ele sempre disse: "A tua fé te salvou, a tua fé te curou." E naquela época, quando Jesus esteve aqui encarnado, naqueles pouco mais de 3 anos de evangelização, centenas de pessoas se dirigiam até o local onde ele ia pregar. Uma grande parte ia para conhecer aquele homem que tanto se falava, queriam vê-lo pela primeira vez, escutar as suas palavras, aqueles ensinamentos. Uma outra parte já o tinha visto e queria se alimentar mais ainda daquele homem, que falava tanto de fraternidade, de amor ao próximo, de solidariedade, e trazia em seu coração um amor que jamais tinha sido visto. Mas uma grande parte ia ao encontro dele porque queria buscar a cura, o milagre da cura. E tem uma passagem no Evangelho em que eu lá atrás ficava um pouco indignado,
Quando chega um cego próximo de Jesus, amparado por outros irmãos, e Jesus, olhando para ele, pergunta: o que queres que eu faça? Por que me procuras? Mas será que Jesus não está vendo o que ele quer ver? E na sequência, uma mulher paralítica chega também amparada por outros irmãos, próxima de Jesus, e ele faz a mesma pergunta: o que queres que eu faça? Por que me procuras? E um terceiro homem, leproso, praticamente se arrastando ao chão, chega perto dele, coloca sua mão nas pernas de Jesus, com aquele seu olhar carinhoso, sereno, faz a mesma pergunta: o que queres que eu faça? Mas aquela pergunta tinha uma profundidade muito maior, porque muitos de nós querem ver, mas não querem enxergar. Querem andar, porém não querem caminhar. Querem curar as suas feridas externas, mas relutam em curar as suas feridas internas, as suas más inclinações, as nossas dificuldades. E se nós queremos a cura do nosso espírito, nós temos que dar uma resposta favorável a ele. Então o cego Bartimeu chega a ele e diz: Senhor, eu quero enxergar. E se nós pedíssemos visão, e se nós disséssemos: Deus, que eu possa ver tudo aquilo que vai me destruir e tudo aquilo que pode me edificar. Pai, que eu possa entender a função de cada pessoa que passa pela minha vida, mesmo daquelas que eu não gosto. E se eu dissesse: Deus, me mostra o caminho que eu possa seguir e que eu não passe por dificuldades nessa caminhada. Porque quando nós pedimos a Deus que possamos enxergar, nós vamos aprender a compreender. E quando nós compreendemos, nós conseguimos inclusive amar os dias difíceis, porque são eles que vão invariavelmente nos fazer obter o amadurecimento, o nosso aprimoramento moral, intelectual e, por que não dizer, físico. Então, se nós buscarmos a compreensão através de pedir a Deus que possa nos orientar, sempre que nós fizermos um pedido a Ele, às vezes estamos ali, no carro, sozinhos: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Jesus, o Senhor não está vendo como está o meu casamento, a minha vida financeira, os meus problemas físicos, as minhas enfermidades? Vai haver sempre uma pergunta silenciosa dele para nós: o que queres que eu faça? Um homem milionário, empresário de São Paulo, chegou no grupo espírita da prece por volta de 4 ou 5 horas da manhã. Ele chega, os trabalhos já estavam terminando, Chico Xavier estava saindo, e ele diz a um voluntário: quero falar com Chico. Aquele voluntário vai e diz: Chico, tem um homem querendo falar com você lá fora. Chico chega próximo dele: pois não, meu irmão, eu quero uma carta psicografada. Meu filho morreu faz 30 dias e eu vim aqui porque eu quero uma mensagem dele. Chico, com aquela sua serenidade habitual, disse: meu irmão, as coisas não são assim. O telefone toca de lá para cá e eu não tenho controle sobre essas mensagens. E aquele homem coloca sua mão por dentro do terno, puxa um talão de cheques e diz: o senhor não está me entendendo. Quanto é? Quanto custa uma carta do meu filho? Naquele momento, Emmanuel, mentor de Chico, toma conta da situação. E através de Chico, diz a ele: meu irmão,
o senhor está equivocado. O seu primeiro filho morreu num acidente de motocicleta, drogado, alcoolizado, porque o senhor não soube dar a ele a orientação adequada, apenas o viciou com o seu dinheiro. Agora o seu segundo filho morre num outro acidente, mata um motorista de caminhão, e o senhor está movendo um processo contra esse motorista de caminhão, sabendo que o seu filho foi culpado. Aqui, o senhor não vai comprar uma carta. Aqui o senhor não vai viciar os nossos corações, porque nós estamos aqui para auxiliar, nós não estamos aqui para julgar, mas o senhor precisa refletir sobre as suas atitudes, porque se o senhor tivesse orientado ou pedido uma visão que pudesse lhe ajudar com seus filhos, o senhor não teria sido praticamente o responsável, direta ou indiretamente, pelo desencarne deles. O homem então pegou o cheque, colocou de volta no seu bolso e foi embora. E se esse empresário tivesse pedido visão a Deus, tivesse entregado a Ele o seu coração e pedido que Ele pudesse fazer com que aqueles seus filhos fossem, de fato, homens que entendessem o valor do dinheiro, o valor do trabalho, e pudessem, quem sabe, serem úteis àquela comunidade onde viviam, usando aqueles recursos vultosos que tinham, a benefício daqueles que mais precisavam. Faltou visão, faltou compreensão. Compreender que nós temos o dever de buscar o bem-estar para nós, para aqueles que nos cercam, e que o dinheiro que é necessário para a nossa sobrevivência não pode ser aquilo de mais importante na criação dos filhos, porque existem pais que procuram satisfazer a carência dos filhos através do dinheiro. O materialismo. Deixam de oferecer o amor, o carinho, a presença, achando que com o dinheiro podem suprir essa necessidade. E nós temos que refletir sobre isso. E cada vez mais isso tem acontecido. Haja visto um número absurdo de suicídio entre adolescentes e jovens que ocorrem hoje. O vazio da alma. Por que na minha geração, ou na geração de muitos que estão aqui, nós éramos felizes? O que nós carregamos até hoje de infelicidade pela nossa infância? Quase nenhuma. Por que hoje uma criança perde o sentido da vida e tira a sua própria vida? Porque perdeu o sentido da vida por coisas que são fúteis, coisas que realmente não alimentam a alma. Por isso disse Abigail ao jovem e combativo Paulo de Tarso: ama. Porque quem ama enxerga muito mais à frente. Quem ama compreende a dor do próximo. E compreende a dor do próximo sem que aquele próximo tenha que falar alguma coisa a ele. Ele compreende pela própria necessidade, por enxergar, por ver, porque ama. E quem ama muito, consegue arregimentar em sua volta uma vibração tão positiva, que vai e volta para aquele que eu dou, para aquele que eu recebo, de uma forma tão vibrante, de uma forma tão iluminada, que faz com que o outro que se sente amado, como eu citei agora no comecinho da nossa fala, às vezes uma palavra, um carinho, apenas um abraço, que faz essa diferença. Segundo o conselho de Abigail para Paulo de Tarso: espera.
Nós podemos chorar, nós podemos brigar, nós podemos nos escabelar, nós podemos nos desanimar, nós podemos até blasfemar. Mas depois de tudo isso, quem dá a última palavra é Deus. A última palavra é dele. Então parece que ele espera que tudo aconteça, que a gente tenha as nossas ações, os nossos desequilíbrios, os nossos conflitos, as nossas lágrimas, e quando chega a hora, ele simplesmente vai lá e resolve. Só que esse resolve nem sempre é como nós queremos. E aí nós entramos numa outra seara. Nem tudo aquilo que nós desejamos é de fato o que nós precisamos. Os Espíritos cansam de nos dizer: tudo que vocês precisam, vocês terão, mas não tudo aquilo que vocês desejam. Quando nós arrombamos uma porta, aquela mesma porta nos traz um monte de infelicidade. Às vezes nós queremos uma coisa, mas queremos tanto, fazemos de tudo, e nós no fundo sabemos que aquilo vai fazer mal para a gente, mas a gente vai, a gente tenta, a gente insiste, e aí depois nós passamos pela angústia, pela infelicidade, pela depressão, porque existem muitas aflições que nós podemos recorrer a Jesus. As aflições da vida, aflições do dia a dia, aflições do trabalho, aflições familiares, essas ele vai nos socorrer. Mas tem muitas aflições que nós precisamos ser educados. Porque nós fomos procurar. Porque nós queríamos algo que não era possível. Mas a nossa condição de aprendizes, de eternos aprendizes, nós incorremos nesse erro. Terceiro conselho de Abigail: trabalha. E quando nós falamos em trabalhar, nós vamos falar do trabalho incessante, dia a dia, degrau por degrau, que nós temos que fazer para o nosso próprio crescimento. Eu conheço uma pessoa que faz um trabalho sensacional na área de cura espiritual. Essa moça tem metástase. Ela tem metástase. Mas ela não abandona o seu trabalho. Ela chegou a estar no hospital internada, mas de lá ela ligou para cada um daqueles irmãos que ela assistia para saber como é que estava. Trabalha. Porque nós muitas vezes nos deixamos levar pelo desânimo. Muitas vezes nós deixamos de vir ao centro espírita porque naquele dia está chovendo. Só que há um tempo atrás, quando chovia muito mais e nós estávamos desesperados, nós nos deixamos de vir ao centro. Trabalhar nesse aspecto quer dizer buscar a nossa evolução, o nosso aprimoramento, através da reforma íntima, que é um dos pilares também da doutrina, incessantemente. Ou nós trabalhamos para nós mesmos, ou nós nos perdemos para nós mesmos. O quarto conselho de Abigail a Paulo de Tarso: confia. Nós temos que observar, e se fizermos isso realmente com vontade, que quando nós fazemos a nossa parte de uma forma muito assertiva, de uma forma correta, de uma forma idônea, e por mais que nesse caminho a gente passe por momentos difíceis e aí nós questionamos muitas vezes por que estou passando por isso, é porque nos falta confiança. Eu tive uma tia-avó, que é minha bisavó, quando morreu aos 98 anos. Essa minha tia-avó era devota de São Judas Tadeu, muito devota. E quando minha bisavó morreu, ela se revoltou contra o santo.
como que o Senhor deixou ela morrer? E abandonou ele. Mas que fé era essa? Que fé era essa? Quer dizer que a minha fé, ela só perdura enquanto eu estou sendo beneficiado. Quando acontece algo que não me é agradável, não serve. Voltando um pouco, inclusive, ao trabalho, também tem uma pessoa próxima que já frequentou todos os consultórios de psicologia da Baixada Santista, ou quase todos. Ela já deve estar indo agora para o ABC. Aí quando eu encontro com ela, tudo bem? Comecei uma terapia, nossa, que psicólogo ou psicóloga fantástica, nossa, me sinto tão bem, eu fico à vontade, nossa, olha, se eu tivesse conhecido antes, você encontra com ela um mês depois, um mês e meio depois, como é que está a terapia? Não tenho ido, sabe, meu horário não bate mais, não sei, eu estou trabalhando muito, não está dando e tal. Não é verdade. É porque a profissional ou o profissional foi lá e disse para ela, olha, você precisa melhorar isso. Aí já não serve mais. Porque tem muitas pessoas que fazem perguntas, mas na verdade não querem a resposta. É fato. Porque a gente tem que estar preparado principalmente para o nosso aperfeiçoamento, para identificar as nossas más inclinações, os nossos pontos fracos. Nós todos temos. E os nossos pontos fortes, é claro, também todos nós temos. Porque ela não quer trabalhar, ela não quer se dar ao trabalho de melhorar. Ela prefere estar acomodada numa situação de vitimismo, e quem não serve é o profissional. Assim como temos irmãos e irmãs que frequentam centros espíritas, que não fazem a sua parte, e falam assim depois, eu não vou mais. Você está indo no Seara de Jesus? Não estou, lá é muito fraco. Lá é muito fraco. Ela está no João Cabete, daqui a 3 meses ela está no outro, daqui a pouco ela está no Coração de Maria, depois está lá na Igreja Universal, sem problema nenhum, cada um escolhe a sua melhor forma, mas nenhum serve, porque o problema não são as igrejas, os centros, o problema é com a pessoa, e a gente reluta em trabalhar. E o último conselho, e esse não é de Abigail, é do próprio Mestre Jesus. Perdoa. Perdoa. É humanamente impossível nós vivermos em sociedade, nos relacionarmos sem perdão. E quando nós falamos em perdão, logo nós nos vitimizamos, eu tenho que perdoar fulano, fulana, e nós esquecemos quantas vezes nós somos perdoados. Às vezes até em silêncio. Ou uma mãe não passa a vida perdoando um filho. Nós precisamos também compreender que o perdão é algo necessário, importante, porque a mágoa é um dos sentimentos mais destrutivos que existem. É tão destrutivo que ela acaba interrompendo a multiplicação das células que nos trazem o câncer. Isso é científico. A mágoa é o sentimento mais destrutivo. E nós vamos ouvir de muitas pessoas que perdoar não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria estar Jesus crucificado, ensanguentado, dizendo, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Esse foi um dos últimos pedidos dele. E eu queria, de fato,
que nós pudéssemos refletir nessa noite sobre essa importância de perdoar. Quando sairmos daqui, perdoa teu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu marido, perdoa sua esposa, perdoa seu filho, sua filha, perdoa o seu amigo, aquele que você confiava nele e ele te aprontou. Mas não faça isso por eles, faça isso por você. Faça isso por você. É importante. Naqueles últimos momentos em que Jesus estava caminhando para a sua crucificação, com dores físicas e espirituais inimagináveis, quantas vezes ele caiu, quantas vezes ele foi humilhado, quantas vezes ele ouvia os gritos dizendo: não és o Salvador do mundo, por que não salva-se a si mesmo? Um homem foi empurrado, e aquele homem cai ao lado de Jesus e diz: mestre, sei que não fizeste nada de errado, sei que o que acontece nesse dia é uma das maiores injustiças que podiam ser cometidas, sei que só trouxe palavras de amor, de conforto, de consolo, mas eu não posso te ajudar. Tenho uma filha que não ouve, que não fala e que não vê, mas ela sabe a hora que eu chego em casa, e se eu não chegar naquele horário, eu tenho medo que ela se desespere e saia correndo. Jesus olha para ele, coloca a sua mão, buscando forças, e diz: vai para sua casa, a tua fé é a tua luz. E aquele homem então sai correndo, e quando chega no portão de casa, ele escuta: papai, papai. Veio uma luz tão forte, que comecei a ver esse céu azul, esse jardim maravilhoso, comecei a ouvir o canto dos pássaros, e consigo agora pronunciar o teu nome. Aquele homem se ajoelhou ao chão, olhou para o céu e disse: obrigado, mestre, porque nem nos piores momentos, nem nos últimos momentos, Jesus deixou de servir ao próximo. E quem somos nós para negar uma palavra? Quem somos nós para não perdoar? Que o médico das almas possa tocar todos os corações, que esse médico das almas, nosso mestre, e a espiritualidade maior possa acompanhá-los nessa noite, até as suas casas, até seus lares, que possam oferecer o bálsamo e o lenitivo a todos os irmãos e irmãs, aqueles que passam por dificuldade, que possa de fato alimentar a nossa alma com esse amor e com o perdão. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e pela experiência maravilhosa de estar aqui nessa noite.